A igreja pode ser um organismo espiritual sem nenhuma organização? É sobre esse tema que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. No ar. Programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja você vindo de que parte do nosso país? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que vem de outros países também, está aqui conosco na EBD Comentado Online, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa EBD Comentado Online tem a finalidade de contribuir com os professores para preparar as suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento da palavra de Deus. Esse programa eu explico a lição do início até o final, por isso é um programa. E nesse momento nós queremos, para dar prosseguimento a esse programa, fazer junto com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu me apresento mais uma vez aqui, Senhor, pedindo ao Senhor que me ajude, que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, Senhor, também. Que nós possamos, Senhor querido, praticar o que estamos aprendendo. Porque não adianta nada, Senhor, estudarmos a Tua Palavra só para termos conhecimento sem prática. É preciso colocar em prática, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Toma o primeiro lugar deste programa. Ó Deus querido, também toma a vida daqueles que estão assistindo, que eles possam se comprometer em divulgar o canal, em, Pai querido, em compartilhar esta lição, assim como o Senhor tem me usado para poder produzir esse conteúdo, que o Senhor use a vida deles, Senhor, para poder, Senhor, divulgar, para que outras pessoas sejam também treinadas, edificadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Nós, essa semana, vamos louvar a Deus mais uma vez com o louvor extra da nossa harpa. Não é o louvor sugerido da revista, tá? É um louvor que o pastor Mário Luna, nosso professor, pediu. Então, nós vamos adorar a Deus com o louvor 394. Então, vamos adorar a Deus. Já pegaram aí as suas harpas? Então, louvemos ao Senhor. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser sua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições.
vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares a perfeita paz. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério. Que o Senhor abençoe todos os professores que estão aqui nos acompanhando no canal, todos os alunos, todos aqueles que estão aí seguindo, que estão aí acompanhando aí o meu esposo, que estão aí orando, jejuando, enfim. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Estamos aí na reta final. Na próxima semana é a última aula do trimestre. Que Deus continue abençoando vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Quero agradecer mais uma vez a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, pela sua participação aqui conosco no canal. É sempre muito bem-vinda e tem feito um trabalho com excelência para a glória do nome santo do Senhor. Tem trabalho para todos, tem espaço para todos trabalharem na obra, irmãos. Se nós quisermos e procurarmos, nós vamos achar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho o que fazer. Tem, irmãos. Com certeza, aos pouquinhos, vai vendo, vai orando, que o Senhor vai te dando uma direção. Então, que Deus possa continuar abençoando. Eu e ela precisamos, e nossa família, precisamos muito de oração. Nos ajude em oração, porque só Deus sabe as batalhas que enfrentamos para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer, assim como vocês enfrentam batalhas também. Eu gosto de falar isso para você saber que você não é o único que está na luta, não. Tem muita gente na luta e na prova, mas vamos em frente. Bom, no próximo trimestre, como ela disse, essa é a penúltima lição. No próximo trimestre estaremos estudando sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, tá? Quando fala de apóstolo, a gente já pensa logo em Paulo, mas não é Paulo, é João, tá bom? E nós temos aí as lições que serão ministradas, você pode parar aí a lição para poder pausar o vídeo, se você quiser dar uma observada melhor, mas eu não vou ler dessa vez, vamos prosseguir aqui. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso primeiro trimestre em defesa da fé, e a lição de hoje é a lição de número 12, a penúltima lição, será ministrada no dia 23 de março de 2025, com o tema "A Igreja tem uma natureza organizacional", tá? Essa é a lição de hoje. E eu queria, antes de dar prosseguimento na lição de hoje, fazer um agradecimento, porque eu estive num lugar, deixa eu colocar aqui na tela, a imagem nesse caso, porque eu estive num lugar juntamente com a minha esposa, tá? Nós tivemos na ADVIP, tá? Campestre, que é em Queimados, Rio de Janeiro, que é a terra do nosso pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo Roberto, ele é deficiente visual e ele acompanha aqui o canal e sua esposa, a pastora Márcia. Mas não foi lá que nós fomos, não. Nós estivemos na ADVIP Campestre, que é dirigida pelo pastor Eleomar e a pastora Helena Raquel. É a Helena Raquel mesmo que você conhece, que pregou nos Gideões, que prega, é uma pregadora, tá? Nós estivemos na igreja deles no dia 6 de março de 2025 e lá nós conhecemos, ela veio até a mim, ela me reconheceu, a nossa irmã Isabel Cassiana, de Três Rios. Então o meu abraço hoje vai para todos aqueles que estão aí na cidade de Três Rios, para a igreja da nossa irmã Isabel Cassiana, para o seu pastor. É claro que não deu tempo de pegar detalhes, mas nós tiramos essa foto aí. Eu disse para ela que eu ia colocar aqui no programa. Eu cumpro aquilo que eu falo, eu tento sempre fazer aquilo que eu estou falando que vou fazer, e Deus tem me dado graça. Então, minha irmã Cassiana, minha irmã Isabel Cassiana, o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida,
a cada um aí, professor, e você que está em outras partes do Brasil, que Deus te abençoe. Isso é para você ver que a gente se encontra aí. Eu nem esperava encontrar alguém lá, mas nós encontramos. Estávamos um pouquinho distante de casa e lá estava essa serva do Senhor que me reconheceu, foi falar comigo e com a menina princesa. Teve a oportunidade de conhecer a menina princesa pessoalmente também. Que Deus continue nos abençoando. Vamos em frente para a glória de Deus. Vamos lá? Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Tito 1:5. O texto áureo sintetiza o ensino central da lição, a importância da organização e da liderança na igreja. Esse versículo mostra que a estruturação da igreja é uma orientação bíblica necessária para o bom funcionamento e a manutenção da ordem no corpo de Cristo. A verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Ela não é só um organismo, ela precisa também agir como organização. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Eu estou deixando como recomendação aí o vídeo A Igreja e Sua Missão. Esse vídeo tem duas partes, eu estou deixando a parte 1, mas vou deixar a parte 1 e a parte 2 como recomendação. Você pode assistir e vai te ajudar. Por quê? Porque a lição de hoje está dentro do campo da eclesiologia. Nós tivemos aí, até agora, 12 lições. Então, só para você poder ter uma ideia, deixa eu aumentar a tela aqui, dentro da revista. Nós tivemos aí na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade de Cristo, a unidade da igreja. 2, somos cristãos. Aí da lição 3 até a lição de número 8, nós falamos sobre Cristo, cristologia. 6 lições falando sobre Jesus. Aí depois nós falamos sobre o Espírito Santo, paracletologia ou pneumatologia. Depois falamos sobre o pecado, a amartiologia. Depois falamos sobre salvação, soteriologia. Agora vamos falar sobre a igreja, a eclesiologia, e vamos terminar o trimestre falando sobre bibliologia, pois vamos falar sobre a Bíblia. Então é algo muito interessante, muito importante de estudar. Então não deixe de acompanhar esse vídeo aqui, que vai te dar uma ideia geral de eclesiologia. A palavra-chave é organização, certo? Organização da igreja refere-se à sua estrutura, liderança e métodos de funcionamento que são essenciais para o cumprimento de sua missão. Algo sem organização não vai a lugar nenhum, não acontece nada, não tem como ser feito. A compreensão da organização da igreja é fundamental para evitar os caos e garantir que atividades sejam realizadas de forma ordenada. Se não tiver organização, vai ser o caos. Inclusive, tem pessoas que não gostam de organização, e isso traz um problema seríssimo. As coisas precisam ser organizadas. Propósito da lição. O objetivo da lição é analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. A lição busca transmitir que a organização da igreja é necessária, é uma necessidade, bíblica e prática, que não anula a sua natureza espiritual, mas a complementa. Existem alguns lugares que entendem o seguinte: não precisa dessa parte de organização, o Espírito Santo vai nos... Não, nós temos a direção do Espírito Santo, sim, irmãos. Mas não é porque temos a direção do Espírito Santo que não vamos nos organizar. O Espírito Santo sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 100 anos e daqui a 1000 anos, se for o caso. Então não existe essa questão, não. É tudo de improviso. Nós pentecostais, alguns de nós, tem muito essa maneira de agir no improviso, pensando que pelo Espírito é improviso. Não, eu posso fazer pelo Espírito e organizar um evento um ano antes, sem nenhum problema. Mas tem gente que acha que não. Se for pelo Espírito, tem que ser em cima da hora. Não foi pelo Espírito. Aí, para poder justificar a falta de organização, ele vai e usa... foi pelo Espírito. Não, é só falta de organização. A pessoa não tem organização, aí usa como desculpa ser pelo Espírito, porque o Espírito conhece o que vai acontecer daqui a 1000 anos, então isso não é desculpa. E infelizmente nós vivemos essa realidade, certo? Achando que pelo Espírito é sinônimo de improviso. Improviso é só quando nós somos pegos de surpresa e não tem outro jeito. Mas se já sabemos que existem coisas que são programadas, por que não nos organizarmos?
Envolvendo os alunos para captar o interesse dos alunos, o professor pode começar com uma pergunta reflexiva, que foi a que eu fiz inicialmente, tá aí ela. Em seguida, pode dialogar sobre a importância da organização na igreja, conectando a necessidade de equilíbrio entre espiritualidade e estrutura. Isso prepara os alunos para uma discussão aprofundada sobre o tema. A estrutura da lição, a lição está estruturada em 3 tópicos. Nós vamos ver cada tópico no decorrer, mas eu vou falar só os tópicos aqui. Primeiro, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Segundo, a institucionalidade bíblica da igreja. E terceiro, a questão atual. Introdução. Na lição anterior, aprendemos que a salvação é um ato soberano de Deus, realizado por meio de Cristo, e que qualquer ensino que atribua a salvação às obras humanas é contrário ao Evangelho. Se você não estudou essa lição, é bom você ver, ela está aqui no canal. Na lição de hoje, vamos tratar do aspecto da doutrina da igreja. A eclesiologia é um panorama sobre um dos aspectos, irmãos. Está muito longe de ser a doutrina da igreja completa, né? Um estudo mais aprofundado. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. Cada igreja tem sua forma de governo. Existem formas de governo diferentes. É por isso que nós não podemos... mas acontece que aqui é assim. Mas no outro lugar é de outra maneira. E não foge do padrão bíblico. Então, sem problema nenhum quanto a isso, tá? A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Geralmente na Assembleia de Deus tem lá presidente, vice-presidente, tá? Tem tesoureiros, secretário, tem uma diretoria. E o pastor presidente, ele está na frente e ele vai tomando decisões, ele vai se orientando, ele vai tomando palavras e toma decisões. Existem outras igrejas que é uma assembleia que resolve, não é o pastor da igreja que vai resolver, é votação. Existem outras igrejas que é um concílio ou um presbitério que vai resolver, é uma junta de presbíteros, não é um homem apenas. Cada igreja tem sua forma de governo. E nem por isso nós vamos achar, não, a nossa igreja é a única igreja certa. Irmãos, não podemos ser assim. Não podemos. Só que para aprofundar mais nisso, teríamos que se debruçar mais na questão da eclesiologia. E nós não estamos falando desse aspecto na aula de hoje. Tá bom? Já tratamos disso em lição em trimestre anterior. Precisamos ter equilíbrio entre ser um organismo vivo e ter uma boa organização. A leitura bíblica em classe está dividida em uma saudação, versículos de 1 a 4, e instruções para a organização da igreja, versículos de número 5 a 9, nesse caso. Inclusive falando até de qualificação de presbíteros. Então, nós vamos tratar mais do versículo 5, não do restante dos versículos. A lição não tem como objetivo focar detalhadamente nas qualificações dos presbíteros, mas sim na organização, levantando presbíteros vocacionados e qualificados para liderar, ensinar a sã doutrina e assim participar como instrumentos no amadurecimento dos cristãos, equipando-os para viver para Jesus em meio às oposições. Então a lição ela não vai focar nas qualificações. A lição vai focar no texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Então a lição vai focar nesse versículo 5, não nas qualificações dos presbíteros. E ser presbítero não é só para estar em cima de um púlpito e todo mundo saber que a pessoa é um presbítero. Não, existe uma questão. Eles são vocacionados e qualificados, e as qualificações estão no texto, mas nós não vamos nos prender às qualificações. Ensinar a sã doutrina e assim participar como instrumentos no amadurecimento dos cristãos, equipando para viver para Jesus em meio a oposições. Então Deus levanta presbíteros para poder equipar o povo de Deus para realizar a obra. Essa é a função dos presbíteros. Ponto 1. Temos aí o primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. E aí o ponto 1 vai tratar de Tito, 2, o pastor de Creta, 3, Creta. 1, Tito, que é o versículo de número 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia.
ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo e de Tito trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então, nós temos aí essas epístolas. Essas epístolas enfatizam a necessidade de manter a pureza doutrinária e a integridade moral, além de encorajar os líderes a serem exemplos de fé e retidão. Então, o objetivo de Paulo escrever as duas cartas a Timóteo, pastor, e a carta a Tito era para enfatizar a necessidade de manter a pureza doutrinária. Eles não podiam negociar a doutrina, abrir mão da doutrina, porque senão a igreja se perderia. Imagine quem está ensinando. É muito claro, quando você lê o Antigo Testamento, você vai vendo que, de acordo com o rei, se ele era um rei que fazia as coisas mais diante dos olhos de Deus, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, quando você lê o livro de Reis, você vê muito isso, você sabe que o povo vai seguir a mesma coisa. Então imagine um pastor, um líder, alguém que está na frente, que negocia a sã doutrina, que abre mão da sã doutrina. O que vai acontecer? A igreja vai andar por um caminho largo. A igreja vai se perdendo. Então Paulo escreve essas cartas para mostrar o compromisso que esses homens devem ter com a sã doutrina, com a integridade moral, além de encorajar os líderes a serem exemplos de fé e retidão. Não adianta nada ensinar uma coisa que eu não estou vivendo, porque as pessoas olham para o que eu estou falando, mas pensam: mas ele não faz isso. Qual é o exemplo que elas vão ter para fazer o que eu estou falando para elas fazerem, se eu não faço? Então, líderes, presbíteros, pastores, evangelistas, independente de estar ou não estar na frente da igreja, eles precisam ser exemplo. O membro também tem que ser exemplo. Mas quem está na liderança, quem está no ministério, tem mais compromisso ainda. Começa lá como um cooperador, ou um auxiliar de trabalho, ou um obreiro, como quer que chame. Depois vai ser um diácono. Não se sabe se tem um chamado para ser pastor. Às vezes o chamado fica ali no diaconato, mas de qualquer maneira, ou chega ao presbitério, mas não vai chegar a ser um dirigente, ou um pastor presidente, mas enfim, temos que dar testemunho. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. É uma forma que era tratado, por causa do treinamento, por causa do ensino, tá? Tito 1,4. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, 1 Timóteo 1,2. Tito era grego. Aqui algumas informações sobre Tito, tá? Gálatas 2,3. Então, quem escreveu, saber quem é o autor, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e 1 em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Então ele está trazendo aqui alguns aspectos da vida de Tito. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, tá? E em Nicópolis. Ele é mencionado como um homem fiel e zeloso, dedicado à obra do Senhor e amava as ovelhas do Senhor. 2 Coríntios 8, 16 e 17. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Então, Tito tinha coração de pastor. Tito amava as ovelhas. Tito tinha compromisso com a palavra de Deus. Imagine um presbítero, mesmo que ele não esteja dirigindo uma igreja, que não ame as ovelhas, que não tenha compromisso com a palavra de Deus. Como é que essa igreja, como é que esses membros, qual é o comportamento que esses membros terão vendo alguém assim? Às vezes as pessoas só pensam na posição. A alegria. Eu vou sentar no ministério agora eu vou ser presbítero. Nas Assembleias de Deus, o diácono tem um lugar, às vezes, algumas não mais, mas o diácono tem um lugar e tem lá o púlpito para os presbíteros, evangelistas e pastores. Aí ele só pensa no sentar lá, mas ele não pensa na responsabilidade. Ele não pensa que quando recebeu essa posição, ele tem agora mais responsabilidade, mais comprometimento ainda, porque ele está sendo observado pela igreja. Então nós temos que ter um bom comportamento, irmãos. Temos que ter uma vida com Deus. Não podemos brincar, não.
2, o pastor de Creta, ilha de Creta. Então havia essa ilha e Tito está designado a estar ali. Então, nós vimos no primeiro ponto quem era Tito. Agora vamos ver ele como pastor. Foi constituído pastor na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam. Havia sido começado e agora Tito tem que dar prosseguimento. E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade, dentro da ilha de Creta. É interessante que o presbítero não se levanta a si mesmo. O evangelista não se levanta a si mesmo. O pastor não se levanta a si mesmo. Ele é ordenado por uma igreja. Tem que ter uma autoridade espiritual para poder o designar. Nos dias de hoje tem pessoas se levantando. Do nada ele aparece como pastor, não foi consagrado por nenhum ministério. Ele se intitulou pastor. Às vezes era um diácono, era um membro. Tem gente que era membro e ele mesmo se separou a pastor. Era diácono, ele mesmo se separou a pastor. Era presbítero, depois ele mesmo se separou a pastor. Como assim? Qual a base que há? Você precisa ser designado por uma autoridade. O presbítero, o pastor, o evangelista, o diácono, ele é separado para servir a igreja. E é a igreja que reconhece o chamado. Não é a igreja que chama. Quem chama é o Senhor. O chamado vem de Deus. Mas a igreja, na pessoa do seu pastor, que vai reconhecer o chamado. Aí a pessoa mesmo se separa. Colocar em boa ordem as coisas que restam significava organizar a comunidade cristã em Creta, garantindo que tudo estivesse alinhado com os ensinamentos e princípios do evangelho. Ou seja, era preciso ter ordem, organização. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo, não fala. Nem tudo está registrado, irmãos. Não daria para registrar tudo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Acredita-se que é ali, naquele momento que ele passa em Creta. Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nesta ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, é relatada a passagem dele em Creta. Mas ele passou como prisioneiro. Então, provavelmente, não foi nessa ocasião que ele designa Tito para Creta. Paulo, ao partir, confiou a Tito a responsabilidade de permanecer em Creta, uma ilha com profundas raízes pagãs. Então era povo gentio, não era uma cidade de judeus. Eles não tinham uma base da palavra. A tarefa de Tito era clara. Eles estavam aceitando Jesus, porque o judeu, quando aceitava Jesus, ele já tinha uma base. Ele já tinha um conhecimento das escrituras. Mas o gentio, ele não conhecia nada. E essa ilha era formada de gentios. Então precisava um cuidado maior ainda. Paulo, ao partir, confiou a Tito a responsabilidade de permanecer em Creta, uma ilha com profundas raízes pagãs. A tarefa de Tito era clara: fortalecer a liderança local. Então ele tinha que treinar homens, verificar qualificações para colocar pessoas comprometidas. Hoje se tem muitas razões para separar obreiros para a igreja. Às vezes porque é conhecido, amigo, tem tempo na igreja, então o tempo... tá tempo aqui, então já merece. Não é por merecimento, meus irmãos, é por chamado. Ministério não é plano de carreira. Tem um vídeo meu aí, pela bondade de Deus, que viralizou desde 2019, onde eu estou numa aula de escola dominical. Alguém me grava sem eu saber e depois foi colocado na internet e viralizou. Esse vídeo deve ter mais de 10 milhões de visualizações. Recentemente voltou a viralizar no Instagram, viralizar também em outras redes sociais. Ministério não é plano de carreira, irmãos. Primeiro eu sou cooperador, depois eu sou pastor. Não é assim que funciona. Então ele tinha uma responsabilidade, certo? Fortalecer a liderança local, garantindo que fosse alicerçada nos princípios do evangelho. Além disso, ele deveria abordar e corrigir qualquer desvio doutrinário que surgisse. Como pastor, tem que fazer essas correções. 3. Creta.
Por isso que o presbítero, uma das qualificações é apto para ensinar. Ele tem que estar preparado, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Ah, eu não tenho tempo. Ah, para mim não dá. Então, irmãos, não dá para ser presbítero. Não dá para ser pastor. Não dá para ser evangelista. Não tem como. Porque você tem uma responsabilidade diante do povo de Deus. Você foi separado para equipar o povo de Deus para realizar a obra do Senhor. Se você... Ah, mas eu não sou dirigente da congregação, não importa. Mas vai ter responsabilidade a nível de instrução, a nível de testemunho. E tem muita gente que não liga para isso. Eu sei que tem gente simples, que mora num lugar de um canto, né? Um lugar assim de realmente mais afastado. Eu sei disso, eu entendo isso. Mas tem muita gente que mora, irmãos, em locais que tem muito mais facilidade, tem muita mais possibilidade de estudar e não quer. Às vezes na própria igreja que ele congrega tem seminário. Ele não quer fazer, não se interessa. Aí quando a igreja coloca lá uma condição, ó, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor, tem que fazer um curso básico pelo menos de teologia, aí vem alguém dizer, ah, irmão, mas Deus nos chamou para que isso? Para se qualificar. Porque o judeu tinha compromisso de aprender a palavra de Deus desde a infância. Só que nós não crescemos no lar evangélico e aqueles que cresceram nem todos tiveram ali a oportunidade de aprender as Sagradas Escrituras desde a infância. Então tem gente que não tem esse entendimento. É preciso estudar, sim. Ou será que é de brincadeira a literatura que está aqui? Ó, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, essa aula está sendo gravada no dia 14 de março de 2025, certo? Mas a lição vai ser ministrada no dia 23 de março. Aquisição recente. Foi adquirido no dia 14, foi adquirido no dia 13 de março. E junto com ele, outros livros foram adquiridos. Certo que a CPAD faz o Portas Abertas, e na sua cidade também foi feito, 3 dias, quinta, sexta e sábado, né? Então, 13, 14, 15, Portas Abertas, e aí a gente vai lá e tem um desconto, e a gente tem que adquirir. Por quê? Não foi só esse, não. Foi outros livros mais, porque tem que estudar. Ah, pastor, eu não tenho recurso, eu sei, às vezes falta o recurso, falta para mim também, mas aos pouquinhos já a gente parcela, a gente pede a Deus, Senhor, me ajuda. Então vamos lá. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia. Então está falando aonde ficava Creta agora. Primeiro falou de Tito, depois falou de Tito como pastor, e agora está falando da cidade aonde Tito estava pastoreando, tá bom? Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao império, unindo a Cirene, ao norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2 de Tito. E o que diz o capítulo 2? Tito é instruído a abordar vários problemas comportamentais entre os crentes em Creta. Ele deveria ensinar os mais velhos a serem sóbrios e prudentes, as mulheres a serem exemplo de virtude, certo? Os jovens a serem sensatos e disciplinados, porque eles não eram, não respeitavam, e os servos a serem submissos a seus senhores. Tudo isso eram os desafios. Cada igreja local tem seus próprios desafios para ser organizado. O pastor que dirige igreja, o presbítero que dirige igreja, quem é designado para dirigir uma igreja não pode achar, preste atenção nisso aqui, que todas as igrejas são iguais. Ele não pode achar isso. Ah, não, naquela igreja eu usei dessa forma, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Não, você primeiro tem que observar como funciona o andamento daquela igreja. Porque existem demandas diferentes. Então você não pode aplicar a mesma coisa que você aplicou numa igreja, algumas coisas que você aplica em outra igreja, porque às vezes não funciona. Não funciona dentro da organização.
Eu não estou falando do critério bíblico, tu não vai negociar doutrina, mas dentro da organização tem coisas que numa igreja funciona de um jeito, mas que em outra igreja não funciona. E o pastor da igreja, quem está designado, ele precisa compreender isso. E não é só a igreja não, tá? Às vezes lideranças de departamento também. Tem departamento numa localidade que funciona daquela forma, mas em outra localidade não funciona. Então, quem está na liderança tem que ter percepção. O professor de escola dominical, ele precisa ter essa percepção. Às vezes ele está acostumado a dar aula para adultos, aí muda de ministério, ou então a igreja dele tem mais de uma classe de adultos. É grande, então às vezes é dividido por salas e tem mais de uma classe, e aí ele está acostumado a dar aula para um grupo, e de repente, vamos dizer lá, a turma 1, a turma 2, a turma 3. Só para você entender. Aí ele está acostumado a dar aula para a turma 1, só que ele é mudado para a turma 3, e ele quer continuar trabalhando do mesmo jeito que trabalhava com a turma 1. Ele precisa conhecer os alunos da turma 3 para saber se vai funcionar o que ele fazia com a turma 1. É fato. Além disso, Tito devia encorajar todos a viver de maneira que refletisse bem a fé cristã. Agora é todos. Desde os presbíteros, pastores, até qualquer outro membro. Evitando comportamentos que desonrassem o evangelho. Porque quando nós temos comportamento que desonra o evangelho, através das nossas atitudes, nós impedimos que aqueles que não conhecem a Cristo venham para Cristo. Porque eles olham e dizem assim, ser crente igual aquele irmão que mora perto da minha casa, eu não quero ser crente nunca, eu sou muito melhor do que ele. E aí? Aí alguém vai dizer, mas isso é uma desculpa. Sendo desculpa ou não sendo desculpa, é uma realidade que acontece em muitos lugares. Então, se criticam você indevidamente ou eu indevidamente, é uma coisa. Mas se falam de nós e nós estamos fazendo o que é errado, com certeza nós estamos sendo pedra de tropeço para outras vidas reconhecerem Cristo. E Jesus vai requerer isso de nós. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural daquele lugar, que era característica dos cretenses. Tito 1, 12 e 13 fala sobre isso. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito 1, 10 e 16. Então vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Qual era o problema que existia lá? Paulo exige ordem e um viver correto, pois os cretenses tinham a reputação de serem mentirosos. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É claro que a transformação, é por isso que a santificação, ela é progressiva. Nós estudamos aqui sobre um aspecto da doutrina da salvação, mas não estudamos a doutrina da salvação a fundo. Eu coloquei aí um panorama para vocês também na aula passada, para vocês assistirem. Então a santificação ela é progressiva. Então alguém aceita Jesus, começa a conhecer a verdade da palavra e ele vai abandonando dia a dia, tá? É um processo que começa ali, ele vai abandonando. Então esse povo aqui, eles tinham um hábito antes de Cristo que precisava ser mudado. Tinham a reputação de serem mentirosos, preguiçosos, não gostavam de trabalhar, glutões, estavam envolvidos só em comelanças, festas e maldosos. 4 aspectos deles. 4 coisas que precisavam mudar. E aqui não é de uma pessoa, era um cenário local. E aí você precisa trabalhar isso com a palavra, mostrando na palavra. Não adianta dizer assim como alguns pregadores na pregação falam: irmão, larga a mentira, larga a preguiça, larga de ser glutão, larga de ser maldoso. Tá bom, e como é que faz isso? Você tem que apresentar a solução. Tem gente que só apresenta o problema, mas não apresenta a solução. Apresente a solução. Se você só apresenta problema, não é pregação. É sermão de... Você tá dando lição de moral. Agora, se você apresenta... lição de moral até um não crente pode dar quando ele não pratica algumas coisas. Agora, se você apresenta a solução, aí sim. Então você vai ter que mostrar o problema, mas vai ter que mostrar a solução. Esse comportamento influenciava negativamente a disciplina e a integridade da comunidade cristã na ilha. Porque eles não agiam da forma que deveria. Então, Tito precisava trabalhar isso. Preparar obreiros para trabalharem nisso também. Além disso, havia a presença de judaizantes rebeldes, que eram mercenários e provocadores de divisão, insistindo que os cristãos deveriam manter práticas judaicas. Então eram homens movidos por dinheiro, que queriam
inserir dentro do evangelho para a salvação práticas judaicas. Se você não fizer isso, você não é salvo. Então era salvação por obra. E nós entendemos que a salvação é através da graça por meio da fé. Com isso, causavam discórdia entre os crentes, desviando a atenção do evangelho e promovendo conflitos internos. Então eles sobrecarregavam os cristãos com regras que eram mandamentos de homem, ao invés de pregar a palavra genuína. Certo? Sinopse do tópico 1, o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Tópico 2, a institucionalidade bíblica da igreja. Tá? No tópico 1, nós tratamos aí sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Agora nós vamos ver essa parte organizacional. 1, a instrução paulina. 2, a igreja como instituição. 3, organização. 1, a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instruiu Tito não se restringe a uma estruturação ministerial apenas. Tá? Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, versículo 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. Tá? Paulo fazia isso, né? Estabelecer presbítero de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. Atos 14, 23, 20 e 28. O apóstolo já vinha fazendo isso, né? Tanto é que em Atos 14, 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, presbíteros aqui, tá? Orando com jejuns e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispos. Quem é que constitui? O Senhor. Quem coloca, quem vocaciona é Deus, não é uma escolha minha, tá? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí alguém pergunta, tá bom, pastor, se a escolha é de Deus, mas e as qualificações? É porque mesmo Deus escolhendo, a pessoa tem que se enquadrar nas qualificações, que está aqui no capítulo 1 de Tito, que está no capítulo 3 de 1 Timóteo. Mas quem chama é o Senhor, não sou eu que me chamo. Não sou eu que decido ser, é o Senhor quem chama. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos em Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. Tito 1:12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então não era só não era uma questão ministerial, era questão local. Aquela localidade tinha uma demanda diferenciada. Então exigia que eles tivessem ali mais cuidado ainda. Tinham que ter cuidado com a sã doutrina, mas naquele caso, mais ainda. Então é por isso que nós não podemos uniformizar, achando que toda igreja vai ser tratada do mesmo jeito. Não é assim. Cada igreja tem suas questões particulares. A Bíblia mostra exemplos de liderança na igreja locais. Presbítero, Tito 1:5. Paulo orienta Tito a nomear presbíteros em cada cidade para liderar e cuidar das congregações. Pastores e mestres, Efésios 4:11 e 12. Que os presbíteros eram chamados de pastores quando estavam diante da igreja pastoreando. Cristo deu à igreja líderes para equipar os santos, para promover crescimento e maturidade na fé. Não é para se promover. Deus não me chamou como pastor para eu me promover, para eu aparecer, para eu alavancar o meu ministério no sentido da minha pessoa. Não! Eu fui chamado para servir. O pastor, o presbítero, o evangelista, o cristão é chamado para servir. Quem é o nosso modelo? Cristo. Honra aos presbíteros, 1 Timóteo 5,17. Presbíteros que liderem bem devem ser honrados, especialmente os que pregam e ensinam. Suas responsabilidades incluem governar, ensinar e proteger o rebanho. Atos 20, 28, Tito 1,9. A dupla honra nesse texto de 1 Timóteo 5,17 fala de respeito, que envolve reconhecimento público pelo serviço e sustento financeiro, principalmente aos que estavam envolvidos com ensino e pregação. Líderes dedicados ao ministério em tempo integral, viviam na obra,
devem ser sustentados conforme Paulo cita em 1 Timóteo 5,18. O trabalhador é digno do seu salário. Tem outros textos que falam sobre isso. É claro que algumas igrejas não têm essa possibilidade, mas desconhecer que isso é bíblico é outra coisa. É bíblico, ainda que algumas igrejas não possam fazê-lo. 2. A igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida. Então ele está definindo o que é um organismo. Um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, que é a doutrina da igreja, dentro da teologia, a disciplina que trata da doutrina da igreja chama-se eclesiologia. O ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Quem gera vida é o Espírito Santo. Tem aí, ó, 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19, Efésios 2, 21. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Então ela é um organismo espiritual, mas ela precisa de uma organização. Precisa de um CNPJ, precisa de uma localidade para ter um templo. Tem uma série de coisas. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Então, institucionar é estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Quer ver? Eu tenho aqui, ó, administração eclesiástica. Nemuel Klesser e Samuel Câmara. Tá aqui, ó. Administração eclesiástica. Para que foi feito esse livro pela CPAD? É claro que é um livro denso, tem muitas coisas técnicas, tá? Não é um livro tipo para você pegar e eu vou ler como se fosse um devocional. Não, você pode até, principalmente quem tá na liderança, pega o livro, vai dar uma observada, ver coisas que podem se encaixar, que podem ser feito algum tipo de modificação, mas tá aqui, ó. Tem um porquê. Já que alguns vão ter a dificuldade de fazer uma organização, então eles lançaram a administração eclesiástica. Então é importante. Eu não sou pastor de igreja, mas eu tenho. Para entender, para que você possa, para a gente poder ter ali. Então tem tudo aqui. Ele vem falando algumas coisas importantes. Como é feita a organização, a administração, o que é a igreja, tá? Vem falando um monte de coisa. Então, eu não estou dizendo que você... Desculpe aí pelo barulho. Eu não estou dizendo que você tenha que comprar o livro, mas eu estou mostrando que há ferramentas para essa organização. Uma igreja vai começar, o pastor não sabe por onde começar, ele não tem uma ideia. Ele pode ter um livro como esse para poder começar a saber o que fazer. Então é importante dar uma noção por onde começar. A igreja é uma criação divina estabelecida pelo poder de Deus. Isso não temos dúvida. Como organização, porém, ela se estruturou ao longo do tempo. Desde os apóstolos, houve uma preocupação em organizá-la, criando uma forma definida para manter ordem e propósito. Senão seria uma desordem, uma bagunça. Esse processo de institucionalização foi gradual, não foi uma coisa que foi feita de um dia para a noite. Adaptando-se às necessidades e aos desafios que iam aparecendo. O canal agora em abril de 2025 completa 5 anos. É claro que o canal é desde 2011, mas usando o canal para dar aula desde 2020. Vai completar 5 anos. No decorrer desses 5 anos, houve várias mudanças para poder atender à necessidade que eu comecei a perceber. A mesma coisa acontece com a igreja local. O pastor, a liderança, dentro do departamento, vai verificando algumas necessidades e vai se criando mecanismo para atender às necessidades. 3. Organização. A organização da igreja é uma necessidade bíblica e prática que não anula a sua natureza espiritual. Não é porque vamos organizar que perdemos a espiritualidade, mas a complementa. Uma complementa a outra. Então, não adianta ter um organismo sem organização. Não adianta ter uma organização sem ser organismo. Por isso deve haver um equilíbrio para que a igreja não foque apenas na parte organizacional ou apenas na parte espiritual, como é visto em algumas igrejas.
Tem igrejas que o forte é o espiritual, organização zero. Quase nada. A coisa é feita de outras é tudo organizadinho. Mas você vê uma igreja fria. Uma igreja sem vida espiritual. Aí é complicado. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Alguns lampejos. Algumas coisas que podemos nos basear. Não é uma organização estruturada, mas apenas coisas que podemos nos basear. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário. Havia local, e horário e ordem no culto. O culto tinha ordem, tinha local, tinha horário. 1 Coríntios 14, 26 e 40. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Era algo inicial. Hoje há uma mudança, cada igreja tem sua forma de fazer essa ordenação, mas tem uma ideia aí. Foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Então, naquele tempo, chamava-se concílio. Algumas igrejas fazem concílio, usam a palavra concílio. Outras igrejas usam a palavra convenção. A igreja dispunha de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Tratam do assunto, Romanos 15, 25 a 27. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. 1 Coríntios 5, 2 a 5. E também tesouraria. 1 Coríntios 16, 1 a 3. Comissão de ética. Algumas igrejas têm uma comissão de ética, outras são menores, não têm. Mas tem alguma coisa que dá esse entendimento aí. Não quer dizer que porque não tem, não é bíblica, não é... Não! Só está mostrando a organização. Tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Da onde vem esse irmão? Quem é esse irmão? Congrega onde? Então havia muito isso. Por exemplo, no Sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou, isso, aos poucos, algumas igrejas já não usam mais isso. Ah, pastor, mas então deixou de ser bíblico. Não! Não deixou. É apenas uma questão de organização. Cada igreja tem sua forma, então a gente não vai entrar nessa questão que não tem porque não é bíblico. Não é isso, irmãos, é organização. Ajudava bastante? Ajudava. O cristão, para ser recebido em algumas igrejas, ele levava a sua carta. Hoje algumas igrejas não querem mais carta. Recebe por aclamação, não vai usar carta. Depende. Até porque, se uma pessoa sai de uma denominação e vai para outra, dependendo da denominação, a outra igreja não recebe a carta daquela igreja. Não tá nem aí para a carta daquela igreja. Então, por ter várias denominações, começou a ficar mais complicado ainda. Mas a organização é válida, certo? Quer ver uma coisa? Como podemos ver, existem exemplos em favor da organização. É claro que, sem fugir dos princípios bíblicos, cada igreja local tem, muitas vezes, necessidades específicas, eu já falei sobre isso, que devem ser consideradas. Por isso, nunca haverá um padrão inflexível nessa organização, mesmo se tratando de igrejas da mesma denominação. Assembleia de Deus. Às vezes, filiais do mesmo ministério ou congregações do mesmo ministério, às vezes tem organização diferente, não fugindo da linha, da visão da igreja, do ministério, da sede, mas se adaptando a uma realidade daquele local. É isso. Exemplo, os dias, a ordem e os acontecimentos na liturgia dos cultos, da EBD, da ceia, dos critérios para separação e ordenação de obreiros, entre outros. Tem igrejas que o culto começa às 19 horas, outras 18h30, outras 17 horas. Tem igrejas, devido à localidade, tá preferindo fazer o culto pela manhã no domingo ao invés de fazer de noite. Ai, antibíblico. Quem foi que disse isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Decidiu, achou que é o melhor. Tem igrejas que a escola dominical não é às 9 da manhã, é às 17 horas, é às 18 horas antes do culto. Percebeu-se que isso está funcionando melhor.
É localidade, irmãos, é a necessidade local. Tem igrejas que a escola bíblica não é aos domingos. Aqui no canal mesmo já teve gente que falou: pastor, nós somos de uma ilha que as pessoas vivem da pesca e não dá para fazer escola dominical, escola bíblica aos domingos. A nossa escola é às segundas e às terças. Meu ministério mesmo, a minha igreja, a escola bíblica é a terça-feira, não é no domingo. Domingo tem um culto de manhã e um culto de noite. A pessoa escolhe, quer ir de manhã ou quer ir de noite. Enfim, ou pode ir de manhã e de noite se quiser. Então tem uma flexibilidade. Quem prega, por exemplo, no nosso ministério, tem uma flexibilidade que se ele vai pregar no domingo de noite, e no nosso ministério é possível fazer isso, por causa disso, ele pode ir no culto pela manhã. Então, cada igreja tem sua forma de fazer, cada uma. Ah, mas aqui não vai dar para botar escola às terças, às segunda, aqui tem que ser domingo. Glória a Deus por isso. Eu só estou mostrando que não é algo inflexível. Dá para ser flexível de acordo com a necessidade. Tem igrejas que na hora de participar da ceia, usa-se lá o esperar um pelos outros. Eu nem vou entrar nisso aqui, porque eu tenho um vídeo aqui, a ceia do Senhor no canal, é só botar a ceia do Senhor, pastor Mário Luna, tá? E aí você vai ver, e é falado o seguinte, quando fala de esperar um pelos outros, é porque parece que havia uma festa paralela à ceia, e aí alguns chegavam primeiro, comiam o que tinham para comer, e iam embora, e acabou. E aí era uma ceia que não se reuniam todos no mesmo momento para poder estar ali para participar da ceia. Então Paulo bota a ordem na casa. Só que algumas igrejas pegam essa parte e, não, a gente vai esperar todos receberem o cálice, todos receberem o pão para poder participar junto. Todos o pão e depois o cálice para participar junto. E existem igrejas que não tem como fazer isso. Imagine uma igreja, um templo com 5.000 membros. Não dá para fazer isso, irmãos. A nossa igreja tem 6.580 lugares sentados. A nossa sede. Não tem como fazer isso, é impossível fazer isso. Então distribui o pão e conforme a pessoa vai recebendo, estão todos juntos, no mesmo propósito e participando da ceia. Depois recebe-se o cálice, tá? Na verdade recebe-se o pão e o cálice porque o nosso é kit. Mas não pode beber o cálice. Aí espera o pastor, entendeu? Falar que é permitido tomar o cálice e aí todos participam do cálice, mas vai tomando conforme. É claro que no caso do cálice, praticamente todos tomam ao mesmo tempo, mas do pão nem sempre vai ser possível, porque ainda está havendo a distribuição. Isso é a organização. É mais bíblico, menos bíblico? Vai ter gente que vai questionar, vai reclamar? Irmãos, não vamos chegar a um acordo quanto a isso. A questão é participar da ceia e entender o que é a ceia. Agora, como é organizada a ceia, aí cada igreja tem sua forma, certo? Escola dominical e outras coisas, ordenança de obreiros. Tem igrejas que separa primeiro o obreiro. Ó, você está num período de observação. Para ser ordenado, caso você seja aprovado. Outras igrejas indicam direto e já leva para consagração. Cada igreja tem sua forma. Tem igreja que é 1 ano, fica lá observando. Tá lá. Se realmente passar, agora vai ser ordenado. Outras não fazem assim. Cada uma tem seu modo, sua maneira. Sinopse do tópico 2. A igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Por que eu estou abrindo esse leque aqui? Para que não haja desavenças. Em comparação, não porque a igreja aqui é certa, a outra não é errada, porque lá a ceia é assim, aqui é assado, porque aqui a escola bíblica é nesse horário, lá não é. Irmãos, isso é questão de organização. É organização. Cada um tem sua forma de fazer. É a mesma coisa. Tem professores que vêm aqui dar aula. Não é um programa igual aqui é. Aqui é programa. Tem oração, tem o louvor da harpa. Enfim, antes não tinha, mas tem oração, tem o louvor, tem alguns anúncios. Mas outros não é assim. Organização. E qual é o problema? E aproveitando essa oportunidade, você está estudando aí a palavra de Deus comigo. Quem sabe você quer se aprofundar mais na palavra. Você quer aprender mais da palavra. Você tem dificuldade ou você quer se aprofundar mais? Não tem tanta dificuldade, mas quer se aprofundar mais. Preste atenção nesse curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia.
Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então nós temos aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu tenho apresentado ele aqui nas lições. Por quê? Porque o meu intuito é vocês serem treinados na palavra, para praticar a palavra e para poder também produzir. Ou seja, ser instrumento de Deus. Pode não ser um pregador, não quer dizer que só porque... eu só vou fazer esse curso se eu for pregador. Não! Isso aqui é para sua vida espiritual, você compreender. Aí você vai clicar no link que está na descrição, ou no comentário afixado, ou no link dos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa página e aí você vai rolar a página. Esse curso está numa plataforma onde você vai assinar, onde você vai adquirir, e você vai poder ter esse curso. É um valor, é um pagamento único. Não é mensalidade, é um pagamento único. Você vai fazer um pequeno investimento comparado aí a outros valores e as coisas que você compra no dia a dia. Aí você vai rolar a tela e aí você vai conhecer o que tem no curso, os módulos do curso, a apresentação do curso, entendendo o que é a Bíblia, descobrindo a estrutura da Bíblia, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Leia para você ver o que você vai estar aprendendo, certo? Desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Tem etapas. Não adianta você chegar e se você seguir essas etapas, a coisa vai funcionar melhor. E também os métodos que você vai usar para você poder fazer seu estudo. Além disso, nós temos aí para você depoimento de alunos que são inscritos do canal. Isso aqui não é fictício, isso aqui não é mentira. Tem pessoas aqui que inclusive falam comigo até pelo WhatsApp. Certo? Tem aqui também o certificado de conclusão e ainda tem um módulo bônus, que é um aplicativo da Bíblia para celular, para que você possa ter comentário, dicionário e várias versões da Bíblia para ajudar no seu estudo da palavra de Deus. Então, clique no link na descrição, no comentário afixado ou nos vídeos de recomendação e adquira já o seu curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Invista! Se você não investir na sua vida espiritual e só se preocupa com a vida material, com certeza você vai ter muitas deficiências. E nós que estamos aí como professores, principalmente obreiros, mas os membros também devem aprender da palavra de Deus. Vamos lá? Tópico 3, último tópico, a questão atual. Como é que está a questão atual da organização? Organismo e organização, experiência pentecostal, é necessário organizar. Organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. A ideia é de que a igreja deve, certo? Organismo e organização, certo? O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Então, como é que as pessoas vão se reunir se não tem um local? Se elas têm um local, como é que elas vão realizar um culto se não tem a organização? Como é que esse culto começa? Uma oração. Depois vem o quê? Vai cantar hinos? São da harpa? Não é da harpa? Cada igreja tem sua organização, denominação. Não importa. Palavra inicial. Outras igrejas não têm uma palavra inicial. Segue a parte direto do culto. Cada igreja tem sua forma de liturgia. A liturgia, ela não é inflexível, ela é flexível. Pode fazer da maneira que se achar melhor, desde que não se fira os princípios bíblicos. Certo? Muitos entre os desigrejados, não foi tratado de desigrejado, mas são eles que vão pensar assim, defendem justamente que não existe necessidade de pertencer a uma igreja local, pois eles são a igreja. Isso é um erro teológico grave. Uma das figuras que representam a igreja é o corpo. Corpo é o todo aqui, tá? Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Porém, um membro jamais pode ser o corpo.
Pois um corpo é o conjunto de membros interdependentes que o formam. E um membro fora do corpo não tem proveito, pois apodrecerá. Então o membro ele tem uma função, por isso é interdependente. Ele tem função, mas ele está ligado ao corpo. Então eu não sou a igreja. Você também não é a igreja. Você faz parte da igreja. A mão não é corpo. A mão faz parte do corpo. O pé não é corpo. O pé faz parte do corpo. A boca não é corpo. A boca faz parte do corpo. O olho não é corpo. O olho faz parte do corpo. Então um membro só não é corpo. Não é igreja nesse caso. E eles defendem isso. Eu sou a igreja. Então onde eu estiver eu sou a igreja. Você é membro da igreja. Você faz parte da igreja, mas você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Porque se a igreja é o corpo e o corpo é a igreja, então eu sou membro da igreja, eu não sou a igreja. Uma coisa é ser a igreja, outra coisa é ser membro da igreja. Então eu faço parte da igreja e me comporto como igreja, mas eu sozinho não sou igreja. Por isso os desigrejados estão errados teologicamente falando. Porque eles acham que não precisam estar numa igreja local. Porque eles são a igreja. Outra coisa que defende é que não precisam ser obedientes a pastores, biblicamente falando. Pastores que são bíblicos, é claro. Você não tem que obedecer um pastor quando ele não é bíblico. Agora, vamos separar as coisas, tá? Uma coisa é a organização, a forma de ser. Ah, eu não concordo com isso. Isso é você, não concorda, mas não tem nada antibíblico. Então, concordando ou não concordando, vai ser feito assim, ponto final. Tem gente que não concorda com algumas coisas que são feitas aqui no canal, a forma que é feito. Já reclamou disso, reclamou daquilo. O que eu posso fazer? Quando ele tiver um canal, ele estiver na direção do canal, ele vai fazer do jeito que ele acha. Mas aqui Deus me colocou e eu vou fazer da forma que eu acho que é melhor e que está funcionando e que atende a maior parte das pessoas. Porque se eu for fazer o que todo mundo quer, vai complicar bastante, irmãos. Mas tem gente que não é fácil, não. E eu imagino essas pessoas dentro da igreja, os problemas que elas arrumam para o pastor da igreja. O que eles desconsideram é que existem vários textos falando do estabelecimento de pastores e que devemos ser pastoreados por eles. Hebreus 13:7 e Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores. A Bíblia manda. Basta uma lida rápida nas 7 cartas da igreja do Apocalipse para constatarmos que todas elas tinham pastores. Ao anjo que está na igreja em Filadélfia, ao anjo que está na igreja em Laodiceia, ao anjo que está na igreja em Esmirna. A carta não foi enviada para a igreja, foi enviada para o líder da igreja. É assim que funcionava. Então tinha pastores, sim. E outra coisa, a igreja era uma igreja local, na cidade tal. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de 2 pátrias. A terrestre e a celestial. E isso significa a responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Tem cristão que pensa que a vida dele é só espiritual. Outros cristãos pensam que a vida dele é só civil, só material. Como também as autoridades eclesiásticas. Então você respeita tanto as autoridades constituídas, como também as autoridades eclesiásticas. Todas as duas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É claro que o contexto aqui estava falando de dinheiro, oferta, tá? Tributo. Primeiro tributo, desculpe. E aí entende-se o seguinte: se você tributa a César, você também honra a Deus, tá? A questão aqui era o tributo. Mas dá para ampliar mostrando o seguinte: temos responsabilidade tanto com o que é terreno, como com o que é celestial. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Uma igreja tem que ter CNPJ. Ela não pode estar num local sem CNPJ, senão ela é uma igreja clandestina. Ah, pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é uma igreja que está fora. É claro que existem países que não é permitida a legalização de uma igreja. Aí é uma outra questão. Aí eles têm que se portar de acordo com a situação local. Mas se você vive num país que é permitido a legalização da igreja, ela tem que ser legalizada. Então ela tem que ter um CNPJ. Ela tem que ter uma sede, seja própria, seja provisória, ela tem que ter. Tudo isso precisa ser organizado, precisa ter uma diretoria, precisa ter um estatuto. Para uma organização, às vezes, tem um regimento interno. É isso, irmão. 2. A experiência pentecostal.
Dentro da organização, qual é a experiência que nós temos? O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista, contra a denominação. E ainda hoje, há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Se tem organização, morre espiritualmente. Tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa que estudar a Bíblia mata. A letra mata. A letra ali é o Antigo Testamento, a lei. A lei aponta só a situação do homem. Pecado. Pecador. Cometeu o pecado. Pecado original. A letra ali fala da lei. Não está falando do estudo da palavra de Deus. Aí eles falam na letra mata, não estuda não. Então, se tem gente que pensa que estudar a palavra mata, imagine a questão de organização. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, e o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja, ou seja, contra a organização. Não precisa de organização. Existem igrejas hoje que trabalham dessa forma. Começa o culto, vamos ver quem o Espírito Santo vai mandar. Não, é pelo Espírito. Quem sentiu pelo Espírito, canta. Quem sentiu pelo Espírito, vai pregar. Não tem uma organização. Se naquele dia ninguém sentir, não tem culto. Mas, enfim. Não é o caso da Assembleia de Deus, tá bom? Charles Fox Pruen, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora. Ele assumiu o pastorado aos 20 anos, Kansas. Mas em 1985, ele entregou a licença de pregador local, ou seja, de pastor, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e independente até o fim da vida. Em outras palavras, Pruen passou a viajar e pregar de forma itinerante, levando sua mensagem a diferentes lugares. Tá? Itinerante nós temos hoje, na Assembleia de Deus. Pastores itinerantes, evangelistas, enfim. Mas eles pertencem a uma igreja, só que ele não, ele se desligou, tá? Só para você entender, da igreja local. Tá? Então, levando sua mensagem a diferentes lugares, mantendo essa liberdade e independência até o final de sua vida. Essa decisão marcou uma virada em sua trajetória, refletindo seu desejo de seguir uma espiritualidade menos institucionalizada, organizada, né? E mais autônoma. Nesse caso, ele não tinha igreja e nem pastor. Ele não estava sobre a direção de uma igreja. Ele era por conta dele. Itinerante nos nossos dias entende que ele está subordinado a uma igreja e ao ministério, a um pastor. Mas nesse caso aqui, ele não. Ele se desligou mesmo. Ele se tornou nos nossos dias o que chamaríamos de um desigrejado. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no liminar de sua história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Aí nós temos o caso dos diáconos. Já falamos da separação de presbíteros, pastores, dentro da organização da igreja. E podemos acrescentar a instituição dos diáconos, que atendeu muito bem à necessidade da igreja primitiva e atende também às necessidades da igreja na atualidade. A organização do passado deve continuar no presente. Então a organização, a atitude Pruen não é uma atitude que devemos seguir. Temos que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionistas de Pruen e de outros líderes. Então, isso aconteceu antes de 1914. Só que quando chegou em 1914, houve esse entendimento, tá? De se rever o que eles estavam fazendo. Tá? Líderes que haviam entre eles os pentecostais da santidade. Tá? Então, aqui, ó, em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Pruen e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar, esse pentecostais da santidade era um nome usado, tá? Na época. Isso para evitar um crescimento desordenado. Tudo que cresce tem que ser ordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país.
e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa, né? Igrejas brasileiras, tá? E aí criou-se aí também, assim como houve nos Estados Unidos, esse concílio criou-se no Brasil também. Foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então, a denominação Assembleia de Deus tem uma convenção. Hoje temos, inclusive, nossa declaração de fé que apresenta a nossa crença em doutrinas baseadas nas Escrituras. É claro que, tratando-se de aspectos secundários, como a forma de organização das igrejas locais, a mecânica da salvação, os acontecimentos escatológicos e outros, nunca haverá uma uniformidade e não devem ficar disputando uns com os outros sobre isso. Por exemplo, dentro das Assembleias de Deus, há quem acredite que a igreja passa pela tribulação e os que acreditam que não passa. Dentro das Assembleias de Deus. É claro que, pelo órgão oficial, a Convenção Geral, vai se dizer que não passa. Mas dentro das Assembleias de Deus tem quem acha que passa. E agora? Dentro das Assembleias de Deus tem aqueles que parecem mais com um pensamento semi-pelagiano, aonde acreditam que o pecado original não comprometeu, não trouxe uma depravação total para a raça humana. Ou seja, ele pode ainda ter a livre escolha, que é chamada de livre-arbítrio, para as coisas espirituais. Outros acreditam, como os arminianos, que não. Houve uma depravação total e para poder nós exercermos o livre-arbítrio, é preciso a graça se manifestando para que nós possamos dizer sim ao convite da salvação. Então vai haver essas duas linhas e não vai haver um acordo. Tem gente dentro da Assembleia de Deus que acha que o livre-arbítrio foi preservado. Tem outros que acham que não houve o livre-arbítrio preservado, mas que através da graça nós podemos usar o livre-arbítrio. Vamos brigar por causa disso, irmãos? Não vamos brigar por causa disso. Isso é mecânica. No final das contas, termina do mesmo jeito. Sinopse do tópico 3. Organismo e organização não são excludentes em si. Ou seja, um não exclui o outro, mas necessárias para a missão da igreja. Ou seja, a igreja precisa de organismo e de organização. Bom, você acha que está ajudando você a entender a lição através dos slides que aparecem aqui? Então, eu quero apresentar para você algo importante e interessante. O plano de slides da EBD comentado online. Os mesmos slides que aparecem aqui você pode levar para a sua sala de aula. E também em forma de comentário que aparece aqui na tela, você pode ter em PDF. Nós temos 2 planos. Todos os 2 planos você pode assinar. Mensal, trimestral e semestral. A diferença é que existe o plano básico e o plano Plus. Qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os 2 planos você tem o comentário em PDF igual está aparecendo aqui na tela. Igualzinho. A mesma coisa que apareceu durante toda a aula você tem aqui. O que está em preto é o que está igual à revista. O que está em vermelho é um comentário. Então, idêntico, igualzinho, você tem como adquirir o plano e você vai ter esse comentário em PDF para você poder imprimir, fazer seus apontamentos e ministrar a sua aula. E eu digo que é igualzinho porque eu sempre levo até a conclusão aqui, eu gosto de levar, e vou mostrar que hoje eu não vou usar o que está escrito na lição para finalizar a aula, concluir. Eu estou fazendo um comentário aqui à parte para finalizar a aula. É possível fazer isso? É, e eu estou fazendo. Muito bem. Tá, então o que diferencia o plano Plus do plano básico? No plano básico, os slides são em PDF. O que isso quer dizer? Você não tem como modificar, você não tem como editar, você tem como pular uma tela que você não quiser, mas mexer nos slides você não consegue. O plano básico é em PDF o slide. Mas no plano Plus, os slides são em PowerPoint, como eu estou mostrando aqui para você já já. Como apareceu aqui para você. Aí sim, você pode editar, porque eu tenho como editar, ó. Se eu vim aqui, ó, eu tenho como editar, tá bom? Então é editável. Qualquer parte é editável. Você pode tirar telas,
Slide, você pode colocar slide, você pode tirar uma parte do comentário, você vai fazer o que você achar por bem no momento da aula. Então a única diferença é que o slide do plano básico é em PDF e o slide do plano Plus é em PowerPoint. Isso é uma grande diferença para aqueles que querem acrescentar ou reduzir alguma coisa. Então vale a pena você verificar qual é a sua necessidade e escolher o plano que melhor te atende. Mas tem mais uma coisa aqui para poder terminarmos essa explicação. Você vai rolar a tela e vai ver qual é o plano que melhor te agrada. Mas tem as aulas lições avulsa. Para quem? Para aqueles que não dão aula sempre. Aqueles que dão 1 ou 2 ou 3 aulas no trimestre, então você pode descer a tela, clicar nesse link e pedir a sua aula avulsa. Com 8 dias mais ou menos, de 10 a 8 dias a lição já está pronta para você poder adquirir. Não adianta você entrar em contato 15 dias, 20 dias antes, porque não vai ter a lição ainda. Mas com uns 8 a 10 dias já está pronto e você pode adquirir. Isso é para aqueles que não dão aula direto nesse caso. Lembrando a você que quando você assina os planos da EBD Comentado Online, você não vai receber o material em e-mail, nem muito menos em WhatsApp. Você vai pegar o material na plataforma que você está assinando. Então eu já estou falando para você que é uma plataforma onde você semanalmente vai lá pegar o material para você estudar. Link na descrição, no comentário afixado e também para você querendo adquirir aí o plano de slide, ou aqui, plano de slide da EBD Comentado Online, tá bom? Não deixe de adquirir, que vai ser uma grande aquisição para que você possa ministrar as aulas. Conclusão? Deus escolheu pessoas para guiar, servir e organizar a igreja local, criando uma estrutura que espelhe a ordem e o caráter dele. Então ele escolheu pessoas, colocando na liderança, é ele que escolhe, a obra é dele, quem escolhe é ele, não somos nós. Essa organização não foi algo que surgiu simplesmente da mente humana, mas é algo essencial vindo da vontade de Deus. Ela existe para que a igreja possa cumprir seu papel de maneira eficiente, seguindo o propósito que Deus estabeleceu. Em outras palavras, a estrutura da igreja não é apenas uma conveniência. Não é uma conveniência, mas uma forma de garantir que ela funcione como Deus planejou, refletindo sua natureza e cumprindo sua missão no mundo. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. É a última lição do trimestre, encerramento, perseverando na fé em Cristo. Encerramento do trimestre, lição 13, 30 de março de 2025. Vai orando para que nós venhamos fazer esse encerramento para a glória de Deus, certo? Se você quiser nos convidar, contato para convites aí, pregar, palestras, aulas, enfim, tá? E a minha esposa para louvar e adorar em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou até agora. Que o bom Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo. O link vai estar aí. Tem um vídeo de recomendação que eu disse para você sobre a igreja. Vou deixar na próxima tela, tá? Tem também aí os links do plano de slides da EBD, comentado online, para você na descrição, no comentário afixado. E também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Descrição, comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma lição. O Senhor nos ajudou até aqui. Que o Senhor tome cada professor, cada professora, dá ânimo, tira todo impedimento. Que o Senhor use ele e ela, ou ela, para poder ministrar esta aula. Que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor fale por intermédio deles e os alunos possam aprender. E que nós possamos, como professores, também praticar o que estamos aprendendo. Que eles sejam tocados, cada um que está assistindo essa aula, para poder compartilhar nas suas redes sociais, no seu status, para que outras pessoas sejam alcançadas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela que vai ajudar você a compreender um pouco melhor a questão da Igreja do Senhor e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!